O programa A Luz de Jesus do Lar, o maior servidor, apresentação de Regina Ramos, do Rio de Janeiro, transmissão da web rádio Cristo Consolador, será exibida em seguida aqui na nossa página Estação da Luz Espírita. Queremos agradecer a sua companhia e convidamos para mais esse programa. Lembrando que a nossa página não tem fins lucrativos, o objetivo é exatamente a divulgação da doutrina espírita. Então vamos ao programa imperdível. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Sejamos todos muito bem-vindos. Bom dia a todos. Que seja um sábado de luz, de bênçãos, de alegrias, de paz, né? Estamos mais uma vez pela web rádio Cristo Consolador, no programa A Luz do Evangelho no Lar, do Jesus no Lar. Esse livro é um livro muito especial, ditado pelo Espírito Neio Lúcio e psicografado por nosso Chico Xavier. E é ele que estamos estudando. Mas antes de começar o trabalho na Seara do Cristo, vamos fazer uma leitura e depois vamos fazer uma prece. Meus irmãos, a leitura nossa está sendo desse livro, Pão Nosso, de psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. E nós estamos no capítulo 67, Má Vontade. Olha só. E a ementa é tirada de uma carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, verso 11, que diz o seguinte: não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Paulo, na carta aos Efésios. Vamos ver o que Paulo quer dizer com isso, né? Para nós não nos comunicarmos com as obras infrutuosas das trevas, né? Então, olha só, o título é Má Vontade. E ele começa falando assim: má vontade gera sombra. E é mesmo, né? Quantas vezes já na vida nós não fizemos alguma coisa com má vontade? E né, é ruim, aquilo sai amarrado, né? Então, ó, má vontade gera sombra. A sombra favorece a estagnação. Então, sempre que a gente lidar com má vontade, nós temos que lembrar que nós estamos dando uma paradinha na nossa caminhada rumo a espíritos puros e felizes. Então, a má vontade gera estagnação, né? A estagnação conserva o mal. Então, toda vez que eu agir com má vontade, olha só, gente, parece uma coisa tão pequena, né? Mas olha a proporção que vai tomando. Então, toda vez que eu agir com má vontade, eu vou conservando o mal. Em vez de eu dar um chega para lá e transformar essa minha má vontade, porque eu posso transformar, né, a minha má vontade. Às vezes, a má vontade da gente é tanta de fazer alguma coisa, e aqui estou sendo muito sincera, que a gente só consegue fazer bem sem má vontade se a gente oferecer aquilo para Jesus, né? A gente fala: ah, Jesus, vou fazer em honra ao teu nome. E aí a gente faz, porque ele faz tanta coisa, né, para a gente, gratuitamente, sempre de bem, né? Nunca nos julga, nunca nos condena,
sempre nos apoiando, né? Então, aí Emmanuel vai dizer: o mal vai entronizar a ociosidade. Então, olha só, a má vontade gerou a sombra favoreceu a estagnação, parei. A estagnação conserva o mal, porque eu parei no mal, na má vontade, conserva o mal, e o mal vai entronizar a ociosidade. Ah, vou deixar para amanhã, não vou fazer. Ah, estou muito cansado, né? A ociosidade cria discórdia. Olha só, né? Regina, troca aquela lâmpada ali, já já. E passa um dia, passa dois, eu nada de trocar a lâmpada, né? Tô com uma má vontade. Até que chega um dia, vai ter uma discórdia, né? Porque a pessoa que está aqui vai falar assim: poxa, Regina, você é tão craque em trocar uma lâmpada e não trocou, eu tenho medo de trocar uma lâmpada. Né? Aí já chega a discórdia. Porque você sempre fica na preguiça, ou porque eu também estou muito cansado, né? E aí começa a discórdia. A discórdia desperta o orgulho. Olha só, gente. Por quê? Porque sempre que entra uma discórdia em virtude da ociosidade, a outra pessoa fala: é porque você não dava para esperar nada de você mesmo. Você não faz nada, você é um peso morto, então a outra pessoa está com o nariz em pé. Então já gera o orgulho. Tudo começou com uma pequena ação de má vontade. Olha só, gente. Aí o orgulho acorda a vaidade. A vaidade podia até estar dando um cochilo lá dentro da gente. Não, mas aí eu me senti muito poderosa. Ah, então tá poderosa, então tem vaidade, porque eu sou melhor. Aqui nessa casa, se não sou eu a fazer tudo, eu posso, eu que trago dinheiro, eu isso, eu aquilo, eu aquilo. Quantas vezes, né? Aí a vaidade vai fazer o quê? Atiça a paixão inferior. Já que eu que trago dinheiro para dentro de casa mesmo, né? Deixa para lá, sou melhor do que qualquer um aqui, né? Só que às vezes a pessoa que traz o dinheiro para casa esquece que tem outra pessoa cuidando da casa, para tudo estar certinho, né? Cuidando dos filhos, não é mesmo? Aí a vaidade atiçou essa paixão inferior, e a paixão inferior provoca o quê? A indisciplina. Ah, eu sou melhor mesmo. Eu que faço tudo nessa casa, eu que trago dinheiro. Aí, meus compromissos aqui com essa casa, deixa para lá. E aí começa a indisciplina, né? E a indisciplina mantém a dureza de coração. Por quê? Porque toda vez que eu entro nessa da indisciplina, eu entro consciente. E se eu entro consciente e assim mesmo, eu sei que eu estou fazendo uma coisa indisciplinada, uma coisa que não era para eu fazer, e eu tenho consciência disso, eu já entro com o coração duro, né? Bem duro mesmo. Não estou nem aí para o que acontecer com a minha indisciplina, né? Aí, já que eu estou com o coração duro, a dureza de coração impõe o que? A cegueira espiritual. Vamos falar a verdade. Alguém com coração duro vai pensar em se melhorar espiritualmente? Vai pensar em se melhorar moralmente? Vai pensar em fazer a sua reforma íntima se eu estou com o coração duro, empedernido? Não vai não, gente. Vai estacionar feio mesmo. Aí, a cegueira espiritual vai fazer o quê? Conduz ao abismo. Olha, se eu tapo meus olhos para a vida do espírito, se eu sou espírito, né, o que eu sou espírito, esse corpo aqui
apenas é para que meu espírito se utilize para melhoria. Mas se eu fecho meus olhos, então eu vou ladeira abaixo mesmo. Abismo. E aí termina Emmanuel. Emmanuel foi muito curto nessa mensagem. E ele termina assim: entregue às obras infrutuosas que Paulo falou lá em cima para os Efésios, entregue as obras infrutuosas da incompreensão, porque nesse momento eu já não compreendo mais ninguém, porque eu tô cego para a razão, né? Então, eu só penso aqui, ó, no meu umbigo, é o meu prazer, é o meu jeito, é o meu gosto, pronto. Então, entregue as obras infrutuosas da incompreensão pela simples má vontade. Tudo isso, gente, começou com ato de má vontade. Por isso que Jesus nos exortou a vigiar e orar. E quando ele fala vigiar, é vigiar mesmo as nossas atitudes. Não é ficar vigiando as atitudes do outro. Porque muitas vezes a gente liga o computador da gente e vai assistir uma palestra e equivocadamente a gente fala, nossa, mas fulaninho precisava assistir essa palestra. Mal a gente sabe que a palestra é sempre primeira para a gente. Primeira para a gente. Desculpa. Então, tudo isso começou pela má vontade. Entregue então as obras infrutuosas da incompreensão pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Indefinidamente, pela má vontade. Porque depois, meus amigos, quando retornarmos ao mundo dos espíritos, que é a nossa verdadeira casa, nós vamos ter a oportunidade de sermos chamados a melhorar de vida, né? Mas às vezes lá ainda nós carregamos a má vontade. E aí nós ficamos às vezes por séculos, meus irmãos, insistindo, insistindo, insistindo na má vontade, na indolência. Então, essa linda página de Emmanuel que nos sirva, meus amigos, para nos nossos momentos que formos fazer alguma coisa com má vontade, que nos lembremos do que uma pequena coisinha, às vezes é uma besteirinha ali, ó, uma má vontade, não é mesmo? Então agora, meus irmãos, vamos fazer uma prece e vamos começar hoje pedindo a Jesus, nosso mestre e guia. Como mestre, vamos pedir que nós nos lembremos de sempre copiar seus exemplos. Mestre é aquele que passa os ensinamentos. Então, eu copio os exemplos do mestre em mim. E como guia, vamos pedir que nós possamos seguir o Evangelho. Seguir o seu Evangelho, que é um farol nas nossas vidas, mestre querido. Jesus amado, te agradecemos nesse momento por toda a boa vontade que tem para com os nossos equívocos, que ainda são tantos, mas também te agradecemos, Jesus, por nos estimulares todas as vezes que nós caminhamos no bem. Sentimos, parece palpável o teu apoio e o teu incentivo quando caminhamos pelo bem. E por isso te agradecemos, Meigo Rabi da Galileia. Deus de infinita bondade, Pai supremo de sabedoria, te agradecemos nesse início de sábado, ensolarado aqui em Natal, no Nordeste. Te agradecemos por
tudo que somos, por tudo que temos. Te agradecemos principalmente, Deus amado, por ter nos colocado nesta família. É a família que precisávamos ter. Te agradecemos, Pai querido, por ter nos dado, nos encaminhado para a profissão que nós tivemos. Era a profissão mais necessária para passarmos. Te agradecemos, Deus de infinita bondade, pela situação financeira que temos. Era a necessária para esse nosso momento. Enfim, Pai amado, graças vos damos por ser esse Criador de todas as coisas, de todos os seres e principalmente inteligência suprema, causa primeira e primária de todas as coisas. Te agradecemos por ter nos criado e feito imortais, para que possamos, de encarnação a encarnação, chegarmos a ser espíritos livres e puros. Maria Santíssima, nossa Mãe querida, o lírio de Nazaré, ó Mãezinha, te agradecemos tanto por teu manto estar sempre em nossos ombros, nos aquecendo, nos apoiando, nos incentivando e às vezes nos puxando pelas mãos. Graças vos damos, Maria de Nazaré. Espírito superior, Espírito que se fez mãe do Salvador. Ó Maria, te agradecemos por tudo. Te agradecemos, Mãe querida, por ser a criadora da Legião de Maria e com seus servos queridos acolhem os nossos irmãos que saíram desta vida física pela forma equivocada e ensandecida pela via do suicídio. Graças vos damos, Mãezinha, por ser tu que organiza as caravanas que descem aos fundos dos umbrais e vão lá com suas redes magnéticas pescar essas almas, esses espíritos cansados, ensandecidos, mas na hora já de irem para uma estação superior de tratamento. Ó Mãezinha, graças vos damos por teu trabalho incansável. Também queremos nesse momento dar glória aos nossos espíritos protetores, aos nossos guias espirituais, ó anjo da guarda querido, espírito mais evoluído que nós, espírito que tem por missão nessa vida nos incentivar ao bem. Te agradecemos, Espírito, por toda a tua atenção em nos auxiliar, em nos sussurrar aos ouvidos, em nos intuir o certo a fazer. E também, nesse momento, queremos chamar esses espíritos que ficam meio receosos de se aproximar de nós todos os sábados pela manhã, quando fazemos este evangelho lindo, esse momento lindo de conexão com a espiritualidade, mas dizemos com todo amor e carinho, se aproxeguem, meus irmãos. Venham escutar palavras que poderão dessedentar teus espíritos sedentos, sequiosos de conhecimento. Se aproximem, escutem, reflitam e depois sigam ao chamado de Jesus que está sempre aos seus lados. Graças vos damos, Jesus querido, por nos ter deixado caminhar na tua companhia de irmão maior. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Meus irmãos, vamos passar agora
ao estudo da nossa manhã. É uma história linda de Jesus, lá no começo do cristianismo, em casa de Pedro, quando ele reunia os apóstolos, os discípulos, e todos ali ficavam ansiosos para escutar a palavra de Jesus. E o título hoje é O Maior Servidor. Presente à reunião familiar, Filipe, em dado instante, perguntou ao Divino Mestre: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? Olha que pergunta linda. E aqui nessa pergunta a gente já vê com que determinação Filipe estava nessa caminhada junto com Jesus, né? Ele queria saber qual era o maior servidor para ele se espelhar, para servir de modelo para ele. Hoje, como nós nos utilizamos, né, dos ensinamentos de Jesus. E aí Jesus refletiu alguns minutos e contou. Vocês percebem que Jesus nunca fala de pá, ele reflete um pouquinho, dá umas paradinhas e fala. E ele contou uma história. Grande multidão se congregava em extenso campo, quando ali estacionou famoso guerreiro, carregado de espadas, de medalhas, que passou a dar lições de táticas militares, concitando os circunstantes, o povo que passava ali, que estava ali naquele campo, ao aprendizado da defesa. Então, aquele guerreiro chegou com essa vontade: vou ensinar esse povo a se defender, a lutar, né? E aí, o povo começou a fazer exercícios laboriosos, porque todo soldado, a gente sabe que faz muitos exercícios. Para quê? Para manter os músculos fortes, né? O corpo atento, né? Então o povo começou a fazer exercícios laboriosos, porque o guerreiro ensinou todo tipo de exercício para aquele povo. E eles davam saltos e, entregando-se a perigosas corridas, corriam até ficar extenuados. Sabe quando a gente corre e começa a doer aqui do lado? Eles corriam muito mais. E aí, na realidade, aquilo tudo não tinha muito proveito, não, gente. O povo estava em paz ali, na boa, mas o guerreiro chegou lá. Todavia, continuou tudo como dantes para aquela comunidade que morava ali naquele campo. Tudo como dantes. Sem rumo, sem júbilo. Era um povo que vivia no campo, mas assim, para que lado o tempo dasse, eles iam. Para que lado o vento levasse, eles iam. Eles não tinham um rumo. Então, eles continuaram lá, sem rumo, sem alegria. Era um povo assim, sem estímulo, perdendo muitos jovens nessas atividades preparatórias de uma guerra, que talvez fosse provável que acontecesse ou não. Então, os jovens ficaram tão estimulados em se exercitar para uma guerra, que eles se exercitavam até a exaustão, e por vezes alguns deles, quando os dois começavam a brigar, a lutar, para ver se eles já tinham aprendido mesmo as táticas de luta, um chegava a matar o outro. Então vejam vocês. E o povo daquele campo continuou igual, sem rumo e sem felicidade, um povo que andava assim cabisbaixo. Logo depois, nesse mesmo campo, apareceu um grande político, com pesada bagagem, era animais e animais com pesada bagagem de códigos, muitos livros, afinal ele era político, ele tinha que saber vários códigos, né?
várias leis, e dividiu aqueles códigos, aqueles livros de lei em vários partidos. E criou aquele político, criou ali, com aquela população toda daquele campo, criou vários partidos políticos. E aí ele disse que teria que ser criado um partido dos velhos contra os jovens. E aí criou outro partido que era dos lares pobres contra os lares ricos. Será que nós estamos vendo alguma coisa de semelhante com os políticos de hoje? Aí ele criou um outro partido dos servos contra os mordomos. Imagina, gente. Olha a contenda que esse político estava criando lá. E não obstante a sementeira de benefícios materiais, e ele dava um dinheirinho ali por debaixo do pano para um partido que ele gostava mais, dava um dinheirinho ali para outro, por debaixo do pano. Então, ele foi dando benefícios materiais ali para aqueles partidos, mas ele introduziu naqueles habitantes do campo a competição dos grupos entre si. E aí, olha só, ele seguiu, o político fez isso e seguiu adiante. E aí ele deixou o quê? Criado espinheiros. De ódio. Ele deixou criado espinheiros de ódio ali, porque era um partido contra o outro, os lares pobres contra os lares ricos, os servos contra os mordomos, né? E aí ele deixou aquele desengano, aquela discórdia entre o povo daquele campo. O povo só era desanimado e sem rumo. Agora já estava um povo briguento, fazendo discórdia entre si, e um povo que se matava um ao outro, porque sabiam brigar. Tudo nesse mesmo campo. Aí, depois dele, então chegou um guerreiro, chegou o político e agora vai chegar um filósofo. Aí surge um filósofo. E o filósofo trazia volumosos alfarrábios. Alfarrábios é um termo tão antigo, né? Alfarrábios, né? Trazia muitos pergaminhos, né? Com muitas ideias filosóficas de filósofos gregos muito conhecidos. E ele trouxe e dividiu o povo em várias escolas filosóficas. Então, ele dividiu numa escola filosófica que gostava dos ensinamentos de Platão, da outra que gostava dos ensinamentos de Sócrates, da outra, e foi dividindo o povo nessas escolas de crenças filosóficas. E que em breve esse povo, eles estudaram filosofia, porque ele trouxe muitos livros, e esse povo começava a propagar inúmeras e infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. E aí, o que aconteceu? Porque filosofia, gente, cada um acha a sua boa, né? Mas a multidão começou a duvidar de tudo, porque ele trouxe tantas ideias diferentes e cada escola filosófica via a vida de um jeito que eles começaram a duvidar de tudo e começaram até a duvidar da sua própria existência. E aí eles começaram a duvidar se valia a pena continuar vivos. Olha só. Aí a filosofia, sem dúvida, apresentava algumas vantagens. Destacando, uma das vantagens era o estímulo ao pensamento, porque eles puseram a cabeça para pensar. Mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram mais lastimáveis. Por quê? O filósofo foi embora.
Ele só deixou lá as escolas filosóficas, dividiu o povo em escolas filosóficas e foi lá. Então, o povo, quando começava a ter dúvidas, não tinha para quem se socorrer. Então, legando o filósofo, o legado que esse filósofo deixou naquele povo, daquele campo, era muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos aos esforços de elevação, né? A filosofia é boa? Claro que é boa, mas a pessoa tem que botar o cérebro, a cabeça para funcionar mesmo, né? E a filosofia sugere que as coisas caminhem para uma melhoria, né, superior. Mas não era isso que estava acontecendo ali com aquele povo. Então, ó, veio o guerreiro, depois veio o político e agora veio o filósofo. E foi embora e deixou o povo assim, com mais dúvidas do que quando o filósofo chegou. Em seguida, compareceu um sacerdote. Aí chegou um sacerdote também naquele campo. O sacerdote veio munido com as roupas, os paramentos dele. Era um dia roupa de uma cor, uma semana tinha que usar roupa de outra cor. Símbolos, muitos símbolos. Trouxe muitas peças de ouro e com muita simbologia e forneceu para aquele povo regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos. O povo aprendeu a lavar-se antes de comer, a se purificar, né, exteriormente. O povo aprendeu a suplicar a proteção divina em horas certas. Tal hora tem que todo mundo fazer uma prece, como se Deus só escutasse nós em horas marcadas, né? Entretanto, diz Jesus, todos os problemas fundamentais daquela comunidade, daquele povo, daquele campo, permaneceram sem alteração. Então, ó, veio o guerreiro, veio o político, veio o filósofo e veio o sacerdote. E a comunidade, os mesmos problemas que a comunidade tinha, continuaram a ter, só que um pouco mais confusos, né? Continua Jesus. No extenso domínio daquela comunidade, que era um campo bem grande, não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. Olha só, todos que passaram por lá não deram diretrizes para eles trabalharem, se tornarem uma comunidade próspera, para ter tudo que suas famílias precisavam. Não teve ninguém desses que passaram por lá deu um ânimo para eles, porque eles eram já uma comunidade meio sem esperança. Ninguém ali deu esperança nenhuma para eles. E nenhum valor, ninguém ali chegou e falou de valores morais para eles. Não, 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 não. Muito menos de alegrias, que a vida poderia ser leve, poderia ter momentos de alegria, ninguém falou isso. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasma de todas as gentes. Então o povo continuou ignorante, porque não é chegar um filósofo e jogar goela abaixo livros de filosofia numa comunidade que vai fazer aquela pessoa se tornar uma pessoa que pensa, né? Então, a doença continuou, porque ninguém chegou ali explicando como curava as doenças continuaram, a morte, como sempre, ceifava vidas,
E as necessidades de toda sorte continuaram e a ignorância continuou igualzinha daquele povo. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, também não trazia escrituras, também não trazia discussões acaloradas de academias, nem trouxe imagens, nem trouxe objetos valiosos de ouro para fazer as cerimônias, nada. Mas ele tinha um sorriso espontâneo que revelava um coração cheio de boa vontade. Olha que interessante, gente. A leitura que fizemos inicial do livro Pão Nosso era má vontade. E agora, nessa história aqui de Jesus, chega nessa comunidade que está perdida, sem rumo, desesperançada, chega uma pessoa simples, trazendo um sorriso e revelando um coração cheio do quê? De boa vontade. Olha só. Guiando mãos operosas. Ora, olha só. Ele viu que aquele campo estava cheio de mãos operosas, só que sem saber como fazer, o que fazer, para que fazer. Essa pessoa simples, de coração cheio de boa vontade e de sempre um sorriso nos lábios, não pregava doutrinas espetaculares. Não ficava pregando, não. Todavia, nos gestos de bondade, pura, desinteressada mesmo e constante, não era assim, hoje eu estou bonzinho, mas amanhã eu amanheço de mau humor, não faço nada de bom. Não, era uma bondade pura e constante, desinteressada e constante. Rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Então, todo dia ele tinha bondade para com todos que o cercavam, sempre tinha um sorriso amigo, e todo dia o povo via ele fazer um culto ao Todo-Poderoso, sem espetaculares, sem objetos, sem altares, sem nada. Ele conversava com Deus. Começou essa pessoa simples, começou a ser notada, a se evidenciar. E ele, o que ele fez? Ele começou a lavrar uma nesga do campo. Então, o que ele fez? Ele pegou um pedaço daquele campo ali que ele tinha, né? Estava o campo lá de todos, não tinha dono, era um campo. Então, ele pegou um pedaço e começou ali a cultivar aquele pedaço de campo. E o que ele plantou, será? Ele plantou flores das cores mais lindas, flores simples, flores do campo, mas se olhava, tinha de toda cor. Lilás, branca, cor-de-rosa, vermelha, aquelas amarelas que tinha cor do sol. Ele encheu aquele campo de flores e plantou também árvores frutíferas. Olha, deve ter ficado muito bonito. Vamos imaginar, né? Um campo que não tinha nada, só tinha os matinhos natural do campo, e aí ele revolveu aquela terra, misturou, ele trazia sementes de flores, plantou mudas de árvores, semente de árvores frutíferas, frutos gostosos, preciosos. Ele conversava com os companheiros dele de luta, porque ele não fez isso sozinho. Os gestos dele, as atitudes dele começaram a ser notadas, e aquelas pessoas que não sabiam o que estava fazendo ali, eles começaram a imitar. Ora, ele foi modelo. Modelo a gente não imita? Imita.
que a costureira faz quando a gente leva uma blusa lá e fala assim: olha, eu quero uma blusa igualzinha a essa, a senhora faz essa de modelo? Ela faz o que? Ela vira a blusa do avesso, pega um papel daquele de costura, pega um lápis e vai tirar o modelo, fazer o molde da blusa, que a gente gosta tanto, que a gente fala para fazer igualzinho. Então, a costureira tira o molde, o modelo. Então, o modelo é isso. Eu tiro e faço outro igual. Então, eles viram aquele homem simples, que estava sempre sorrindo, a vida para ele parecia tão boa. Começou a trabalhar a terra e o povo começou a trabalhar a terra também. E dele plantar flor e dele plantar árvores frutíferas. E aí, eles aproveitavam as horas no ensinamento. Esse homem simples, enquanto estava ali trabalhando, todo mundo junto, carpindo, plantando, ele aproveitava as horas no ensinamento fraterno e edificante e transmitia as suas experiências. Olha só, ele não estava lá com livros de matemática, de filosofia, não, ele trazia a sua experiência de vida, porque ele era uma pessoa feliz, ele sempre, né? Ele tinha tudo que ele precisava. Ele era feliz, ele tratava bem as pessoas, não tinha rusga com ele. Ele ajudava o outro e se sentia feliz por ajudar o outro. E aí ele começou a transmitir para aquele povo daquele campo que estava ali com ele, que ali ia mulher, criança, homem, todo, velhos, todo ia para lá. Uns carpia, outros ficavam embaixo da sombra da árvore, as crianças buscavam água, trazia para quem estava trabalhando, e ele começou a transmitir as experiências dele a todos que se propuseram a ouvir. Ele não obrigava, ele ofertava. Sentava e escutava quem queria, ou continuava trabalhando e escutava quem queria. Ele não obrigava, não. Ele só contava: olha, sabe, uma vez aconteceu isso comigo, experiências da sua vida. Então, ele aproveitava as horas no ensinamento fraterno e edificante e transmitia suas experiências a todos que se propusessem a ouvir. Ele pegou um dia e via que aquele povo morava numas cabanas tão feia. Ele começou um dia, derrubou a árvore, aplainou a madeira, ensinou, ele trazia ali com ele instrumentos, né, de marcenaria ali. Ele começou a aplainar a madeira. Aí ele viu que aquela população precisava de casas. Então eles começaram a plantar árvores para futuramente eles cortarem e fazerem suas casas dignas, como eles mereciam. E aí as árvores cresceram, eram árvores que cresciam rápido e dava para trabalhar aquela madeira. Começou a construir casas. E aí, a primeira coisa que ele fez não foi um barzinho, não foi uma loja, ele construiu uma escola. Olha que lindo, gente. Ele construiu uma escola. Ele viu que a necessidade daquele povo era de dignidade, era a necessidade de varrer a ignorância de suas cabeças. Nada melhor do que uma escola. E ele construiu uma escola. Modesta, mas uma escola. Em breve, ao redor desse homem, de gestos simples, sem pretensão nenhuma, viçavam a saúde, a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço. Então, tinham paz porque eles tinham tarefas para fazer. O dia todo, todos tinham que fazer. Era cuidar da sua lavoura, era plantar grãos para fazer o pão,
né? Trigo, era plantar o milho para dar para os animais. Começaram a prosperar. E tinha um contentamento de viver. As crianças estavam na escola, os adultos também, depois do serviço, iam para a escola para aprender a ler, escrever. Olha só a diferença que faz a educação numa comunidade. E todos tinham um brilho no olhar, um contentamento de viver, com o espírito de trabalho e educação que esse homem difundia naqueles campos. A defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdote era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Olha só. Então, aquilo que eles aprenderam com o guerreiro agora tinha utilidade, porque eles já tinham uma cidade, então eles sabiam proteger suas cidades. Aquilo que eles tinham aprendido com os filósofos também era precioso, porque ajudavam eles a pensar à frente. Opa, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eles começavam a fazer as perguntas certas. O sacerdócio também agora era útil, porque eles aprenderam, né, a ter mais conexão com as coisas de Deus. Porque tudo ali era muito bom no campo, por quê? Porque um ajudava o outro, um fazia pelos outros e todos faziam por todos, né? Era o dever, todos tinham um dever pessoal, mas o dever não é meu, não é só para mim, era para nós. Então, a prosperidade cresceu naquele lugar. Calou-se o Cristo. Mas a assistência reduzida não ousou sequer qualquer indagação. Imagina a cabeça daquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus quando ouviu essa história. Por isso que fala que Jesus é o mestre dos mestres, né? É o médico dos médicos, né? É o professor por excelência, né? Após contemplar o horizonte longínquo, em longos instantes de pensamento mudo, o mestre terminou. Em verdade, falou Jesus, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu, pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o espírito eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Olha, gente, como Jesus fechou essa história brilhantemente. Então Jesus falou, ó, em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu, pelo bem que proporciona ao corpo e à mente. Então Jesus não tirou o valor do guerreiro, não tirou o valor do filósofo, não tirou o valor do político, não tirou o valor do sacerdote. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Olha só. Então, que tudo isso tem valor, as coisas materiais têm valor? Claro que tem valor. Mas não podemos relaxar nas coisas realmente que têm valor também, mas para o futuro. Porque o bem que nós fazemos hoje é nossa bagagem que levaremos para o futuro. Não é mesmo? Então, se nós somos pessoas que trabalham com o campo,
as sementes que nós colhemos são importantes para o meu sustento, porque o excedente, né, a pessoa vende e vai trabalhando. É importante? Claro que é importante. Mas ele não vai, a pessoa, esses bens, a pessoa não vai levar quando voltar para o verdadeiro lar espiritual. O que a pessoa vai levar? Aquilo que ela fez de bem, o que ela ajudou os outros. E quando, meus irmãos, aqui nós falamos ajudar os outros, é os outros mesmo. Tirando eu, o resto tudo é outro. É filho, é amigo, é conhecido, é parente distante, é parente próximo. Esses são os outros. O vizinho é o outro. Aquela pessoa em situação de rua é o outro. Aquela nossa irmã no presídio, que nem absorvente higiênico às vezes ela tem, é o outro. E aqui nós falamos, né, tanto em ajudar, e nós sabemos que as presidiárias, gente, elas recebem uma cota de absorvente por mês, mas nem sempre dá. E muitas vezes elas passam muita dificuldade porque não tem absorvente. Então, né, os nossos irmãos evangélicos, eles visitam os presídios todos os meses e levam absorvente higiênico para as presas, né? Então, olha só, nós podemos sempre fazer alguma coisa por alguém, né? É nosso próximo. Ah, mas matou, traficou, fez. Quem somos nós para julgar? Estivéssemos nós no ambiente daquela pessoa, vamos nos colocar no lugar daquela pessoa, será que eu não faria pior? Talvez. Né? Então, nós não podemos julgar. Não nos cabe julgar. Só quem nos criou julga. Né? E ainda assim é um Pai de infinita bondade, que nos dá inúmeras possibilidades, dia após dia, encarnação após encarnação. Errou hoje, ele não vem apontando o dedo para a gente, não. Muitas vezes ele apresenta oportunidades de nos melhorarmos nesse quesito ainda nessa encarnação. Mas às vezes nós não temos tempo hábil e voltamos antes de conseguir quitar alguns débitos. Imagina se nós tivéssemos uma única encarnação, que tragédia. E aí na próxima encarnação nos aparece a oportunidade de quitar os débitos. Então, meus irmãos, quando estamos passando por um perrengue grande na vida, que todos passamos, seja de doença, seja de problemas de toda e qualquer ordem que nós passamos, vamos imaginar que possa estar sendo uma oportunidade que Deus está nos concedendo de quitar alguns débitos que ficou lá para trás, perdido, e vamos nos livrar dele após passado isso. Não é mesmo? Pode ser também oportunidades que nós pedimos na hora ali do nosso planejamento reencarnatório, que já nos equivocamos muito em certo assunto, em certo quesito, e aí aprendemos, porque batemos com a cara, né, na parede muitas vezes, aprendemos. E aí, então, quando está sendo feito o planejamento reencarnatório, que nós também estamos juntos, a gente fala, me dá aquela prova novamente. Aí é prova, não é expiação. Me dá aquela prova que eu vou agora provar para mim mesma que naquela furada eu não caio mais. Porque eu já aprendi, mas eu quero testar porque eu não quero mesmo mais cair. Então, um exemplo disso, meus amigos, né, é a família em que vivemos. Né, a família em que vivemos. Por quê? Porque todos nós,
a gente vem com determinadas dificuldades na nossa família. Natural que seja assim, né? Por quê? Porque é para nós vencermos essa dificuldade com amor, né? Porque se estamos naquela família, não estamos por desamor, estamos por amor. Então, com amor, nós temos que vencer. Então, nós já, talvez em outras encarnações, já erramos tanto no setor de família, no quesito de família, que aí agora a gente fala, agora eu aprendi. Da minha parte, eu não vou fazer mais inferno na vida de ninguém. Já fiz muito lá para trás. Ah, mas fulano está fazendo um inferno na minha vida. Problema da pessoa. Encare como uma pessoa ainda que está equivocada. Isso é uma pessoa ainda que está doente, emocionalmente falando, espiritualmente, e que não tem a experiência que nós temos. Sabe lá o que nós fizemos, né, para trás? Se essa é a nossa melhor versão, não é mesmo? Então, meus irmãos, era isso hoje que nós tínhamos para passar. Espero que todos tenham gostado. Eu gostei muito. Eu sempre gosto muito, porque eu acho uma delícia saber o que Jesus, como que Jesus ensinava, né? Muito massa ele. Gente, então agora desejo para vocês um final de semana de paz, de alegrias, né? De ombro para cima, cabeça elevada, né? Bom ânimo que a fé em Deus nos traz, que a certeza de que estamos fazendo hoje um bom viver para um futuro melhor, mais supimpa, não é mesmo? Tem um início de semana amanhã muito abençoado, que Jesus sempre continue sendo nosso modelo e guia, né? Modelo a gente copia e guia a gente segue, não é mesmo? Então vamos rezar agora aquela oração que Jesus nos ensinou pela ótica de José Silveira Horta. E ele vai nos dizer: Pai nosso que estais no céu, nas luzes dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus. Santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja. Um grande abraço, meus irmãos queridos. Até sábado que vem, com a graça de Deus.